haveremos de ler o primeiro versículo. Vamos continuar nossa série sobre a centralidade de Cristo. O nosso subtema é: alegrando-se no Senhor ou na sua carne? De onde vem a tua alegria? Do Senhor ou vem das tuas mãos? Filipenses 3:1 diz o seguinte: quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu descreva as mesmas coisas. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez diga: alegrai-vos. Oremos. Deus, nós te damos graças pelo que cantamos, que em Cristo nós somos lavados, nós somos remidos e totalmente aceitos pelos méritos eternos do Teu Filho. Com grande salvação o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Com grande libertação o Senhor tem nos concedido e com grande amor o Senhor tem derramado sobre nós. Faça-nos, ó Deus, fiéis servos Teus na proclamação destas boas novas, aonde quer que nós vamos, que as pessoas possam nos conhecer como filhos de Deus, como os discípulos de Cristo, e o Teu nome ser glorificado. Que nós possamos entender que a alegria vem do Senhor, e toda a alegria reside em Ti. Que a Tua palavra seja vivificada nessa noite em cada coração, e que se aprouver a Ti, de acordo com o Teu propósito, que Tu abras os olhos daqueles que estão cegos ainda, pelo inimigo de nossas almas, e não contemplem a luz da glória do Teu Evangelho na face de Cristo. Amém. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Amém. A partir de hoje eu vou regredir no livro. O que significa? Eu não vou continuar até o capítulo 4. Nós vamos ver do início do livro de Filipenses até o final, como Paulo demonstra a sua alegria no Senhor. E depois que nós terminarmos toda essa série, eu vou voltar aqui no capítulo 3, eu vou fazer a exposição que nós temos feito, tanto histórica, teológica e prática. Então, eu não sei quantos domingos vão durar, eu não sei quantas mensagens serão, mas eu sei que daqui em diante, até nós terminarmos essa visão da carta, da visão paulina da alegria na carta aos Filipenses, serão mensagens mais práticas, mais voltadas ao que eu vou fazer, como fazer, de que maneira eu vou pôr isso em prática na minha vida. Terão explicações expositivas, mas eu não vou focar tanto na exposição. E hoje nós vamos ver como manter a sua alegria. Como você pode manter a sua alegria. A bem da verdade é que tudo o que nós fazemos, se eu vou buscar um emprego, é porque por meio daquele emprego eu vou adquirir algo que vai redundar em felicidade e alegria para mim, que no caso seria o salário, em que eu transformaria em realidade aquilo que vai trazer alegria para mim. Se a pessoa não procura um emprego, se a pessoa fica em casa, ela fica para a sua própria alegria, ela entende que a preguiça ou qualquer outra coisa é aquilo que vai trazer alegria. Qualquer coisa que nós fazemos, o propósito final que nós temos naquilo é desfrutar de algum benefício, de alguma satisfação. E a bem da verdade também é que Deus nos criou para nos satisfazermos nele. E a partir do momento que o nosso pai Adão pecou, essa comunhão foi cortada, de maneira tal que nós vemos as pessoas se afundando em drogas, bebidas, prostituição e tudo quanto é outro tipo de vício, que é apenas uma maneira de suprir aquilo lá no fundo, aquele vazio no fundo da pessoa, que só Deus pode suprir. E nós vamos ver, de acordo com Paulo, de que maneira nós podemos extrair a alegria do Senhor. Lembra que semana passada eu falei por que nós devemos nos alegrar no Senhor? Eu apresentei 5 motivos. Hoje eu vou dizer como nós podemos nos alegrar no Senhor. Vamos para o capítulo 1. Antes disso, eu tenho uma breve introdução a respeito do tema. Eu falei sobre isso daqui na quarta-feira, eu vou repetir hoje porque alguns não estavam. Eu quero falar primeiro de 4 ladrões da alegria. 4
situações, circunstâncias, o que for, que nós precisamos entender que isso pode desviar o nosso foco da alegria do Senhor. E nós vamos ver isso aqui na vida de Paulo. Nós vamos ver que coisas que aconteceram nesse primeiro capítulo, circunstâncias aqui, que poderiam roubar a alegria do apóstolo. A primeira coisa que eu quero apontar são as circunstâncias. Se nós não soubermos lidar com circunstâncias, elas podem roubar a nossa alegria. Qual era a circunstância que Paulo se encontrava? Paulo se encontrava preso. Ele era um preso político, ele estava acorrentado, depois nós vamos ver aqui no texto, do versículo 12 em diante, ele estava acorrentado a guardas. A sua saúde não era uma das melhores, de acordo com outras cartas também. Ele tinha um espinho na carne, ele não estava solto e ele estava sendo acusado injustamente. Lembra que a prisão de Paulo aqui na questão em Filipos, vocês podem ler depois Atos 16, que trata todo o início do evangelho lá na cidade em Filipos. Ele chegou, pregou o evangelho, encontrou mulheres à beira do rio, numa praia, se não me engano, evangelizou. Deus abriu os olhos de Lídia, abriu o coração de Lídia para entender as palavras de Paulo. E aí que tinha uma menina lá que ela era possuída por um espírito adivinhador, que dava grande lucro aos seus senhores. E toda vez que Paulo e o seu companheiro passavam por algum caminho lá, ela saía gritando: estes são os servos de Deus, ouvi-os, estes são os servos do Senhor. Até que Paulo deu um basta naquilo, expulsou o demônio. E aí os donos daquela menina lá, que dava dinheiro para eles, os acusaram. Teve uma grande turba de pessoas que bateram em Paulo e eles foram presos. Aconteceu que na prisão, o que aconteceu lá na prisão em Atos 16? Eles estavam esperando o que iria acontecer e deu um terremoto. As celas se abriram, o carcereiro que estava de plantão aquela noite, depois que viu todas as celas abertas, falou: bom, eu vou me matar. Porque um preso, um soldado que falhasse em serviço, ele e a sua família pagavam com a vida. E a razão dele querer se matar é também uma que eu penso de não querer ver a sua família morrer ali. Paulo aparece e fala: não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. E o carcereiro diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí aquela famosa frase, versículo no capítulo 16, versículo 31: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. As circunstâncias, se nós não soubermos lidar com circunstâncias, e entendemos que todas as circunstâncias estão dentro da total e plena soberania e controle de Deus, e nós não entendemos que tudo que Deus faz é bom, e aquilo que Ele permite e ativamente faz em nossas vidas é para nos moldar e nos conformar à imagem de Cristo. Circunstâncias. 2. Pessoas. Além das circunstâncias que poderiam roubar a alegria de Paulo, pessoas também podem roubar a alegria. E às vezes é comum nós vermos pessoas tristes. Por que você está triste? Ah, porque fulano não fala comigo. Ah, porque fulano falou isso de mim. É porque fulano... Como se a amizade daquela pessoa ou de um determinado grupo dependesse totalmente a alegria da vida dessa pessoa. Paulo, ele estava aqui no versículo 15, capítulo 1. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia, outros porém fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação em minhas cadeias. Não somente dentro da cadeia Paulo estava em situação difícil, mas fora também. Haviam pessoas do lado de fora que estavam, de alguma maneira, querendo causar mais peso na situação na qual Paulo se encontrava. Mas nem as pessoas e nem os inimigos tiveram poder suficiente para sobrepor o poder que há na comunhão com Deus. Terceiro, nós já vimos que circunstâncias podem roubar a nossa alegria. Pessoas, a sua satisfação não depende da pessoa que está do seu lado. A sua satisfação depende, se você é salvo, do Espírito Santo que está dentro de você.
não depende de ninguém nessa terra. Depende de Deus, da sua total satisfação. Terceiro, coisas. O que eu digo por coisas? Material. Tem pessoas que, eu não tenho aquilo que o fulano, beltrano, ciclano tem, eu gostaria de ter. Como eu estou triste. Eu não tenho aquele tênis, eu não tenho aquele celular, eu não tenho aquele computador, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela roupa. E acha que a alegria se resume em ter. Eu aponto para a situação que Paulo estava passando, porque Epafrodito saiu de Filipos e viajou até a situação, até a cadeia que Paulo se encontrava, para levar um donativo que a igreja levantou para ele. Paulo estava em alguma necessidade. E eu posso dizer que dentro de coisas eu vou pôr o principal: dinheiro. O quanto que pessoas ficam tristes, infelizes, insatisfeitas, depressivas, porque não tem um maldito dinheiro. Eu digo maldito porque quando ele se torna senhor, é maldito. O dinheiro, ele é um ótimo servo, ele é um péssimo senhor. Quando as pessoas vivem em torno do dinheiro, o dinheiro não tem piedade dos seus escravos. Enquanto a pessoa não vê o último centavo na sua mão, aquilo que ela vai guardando dinheiro, guardando dinheiro, e acha que aquilo é a segurança da sua vida. Nós podemos indicar que nem a necessidade material de Paulo foi suficiente para tirar a alegria dele. E por último, preocupação. Vamos recapitular: circunstâncias podem roubar a alegria, pessoas, coisas, e dentro eu vou pôr o principal: dinheiro, porque todas as outras coisas só se são acessíveis por causa do dinheiro. E preocupação. Paulo, ele estava preocupado com as outras igrejas, em 2 Coríntios é dito isso, mas nós não vemos Paulo preocupado com a sua situação em si. E quantas pessoas perdem sono, perdem fome, perdem a alegria? Eu não tenho motivo nenhum para me acordar, para levantar esse dia, porque são muitas as preocupações. Você pode comprar o sono na farmácia com aquele calmante, com qualquer outro remédio que faça dormir, mas o dinheiro não compra o descanso que só o Senhor pode dar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não adianta querer fazer pelas suas próprias mãos ou atrair a alegria para você. Você só vai ficar frustrado e frustrado. Quando Deus tem proposto toda a alegria na pessoa de Cristo, e nós sermos aceitos incondicionalmente diante de Deus pelos méritos dele. Segunda questão: nosso estudo daqui em diante vai ser dividido pelos capítulos. Serão 4 temas para cada capítulo, e cada capítulo vão ter os seus subtemas de como eu vou exercitar princípios que nós vamos extrair aqui para nos alegrarmos no Senhor. Os 4 princípios que nós vamos ver o primeiro princípio que nós encontramos no capítulo 1 é que nós precisamos ter uma mente cristocêntrica. Cristo deve ser o centro dos meus pensamentos, de maneira que tudo o que eu faço é por causa da minha, vou usar uma palavra difícil, cosmovisão. Cosmovisão poderia ser traduzido por ponto de vista. Todo mundo tem um ponto de vista a respeito de algo na vida. Você tem o seu ponto de vista a respeito do aborto, pena de morte. O que você acha de qualquer assunto que é levantado? Você tem a sua posição naquilo. Mas toda posição, pelo menos do crente, deve ser marcada por ter Cristo em relação àquilo. O que isso se relaciona com Cristo, e o que isso traz glória para Ele, e o que isso me faz mais parecido com Cristo. A segunda questão nós vamos ver no capítulo 2 é uma mente submissa. Não somente uma mente cristocêntrica, mas é necessário ter uma mente submissa. Capítulo 3, uma mente espiritual. E capítulo 4, uma mente segura. Então vamos para o primeiro aqui. A primeira atitude que nós vamos começar a ver aqui no capítulo 1,
para que você desfrute mais da alegria do Senhor, é que a sua mente, o seu modo de pensar, todos os seus pensamentos devem ser pesados, provados, pautados, analisados pela glória de Cristo, e se traz glória para Ele ou não. Tudo o que nós haveremos de fazer, o que diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a partir do momento que você tem a glória de Deus como alvo, foco principal da sua vida, isso vai mudar a maneira como você pensa a respeito das circunstâncias, a respeito das pessoas, a respeito das coisas e a respeito de preocupação. A razão de muitos cristãos estarem tristes com as situações é porque eles não cultivaram um pensamento formado ou um ponto de vista cristocêntrico. Paulo expressa essa atitude de um coração devotado aqui em capítulo 1, versículo 21. Como nós sabemos que Paulo era assim? Olha o que diz o versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A mente de Paulo estava focada que toda a vida dele, ainda que ele não fosse um pregador, ainda que ele fosse, vamos pegar as profissões que nós temos aqui, ainda que fosse pedreiro, ainda que fosse um buffet, lá o Barros e a Zete servindo os outros, ainda que fosse na escolinha de futebol, ainda que fosse na sua profissão marcenaria, o que você faz dentro de casa, fora de casa, você faz de uma maneira tal que mostre que Cristo é o Senhor da sua vida, que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. A sua intenção é que aqueles que estão ao seu redor não olhem para você, olhem para Ele. Mas isso é necessário você ter uma mente formada para essa questão. As circunstâncias não podem roubar a alegria de Paulo, porque Paulo não estava vivendo para desfrutar das circunstâncias. Paulo, ele estava vivendo para servir e desfrutar de Cristo. Ele não estava no mundo, eu quero aproveitar as melhores circunstâncias para mim. Não, Paulo ele estava vivendo e usando as circunstâncias para o seu relacionamento com Cristo. Ele não contemplava, ele não olhava as situações em si mesmas, mas olhava-as como um relacionamento com Jesus Cristo. Por exemplo, aqui aos nossos olhos, Paulo estava preso em Roma. Mas a verdade é que essa mesma carta foi escrita junto com a carta de Paulo aos Efésios. E na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: nós vemos a questão física, a questão terrena, mas quando você tem uma mente formada em Cristo, você vê a questão de um outro patamar. Paulo ele não era prisioneiro de Roma, Paulo ele era prisioneiro de Cristo. Olha o versículo 1, capítulo 3 de Efésios: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Essa carta foi escrita junto com a carta de Filipenses, Colossenses e me falhou a outra, mas eu sei que Filipenses e Efésios e Colossenses foram escritas juntas, na mesma época, na mesma situação. Outra questão, as correntes que ele estava usando não eram somente as correntes de aço, de ferro, não sei que material que eles usavam na época, mas Paulo ele diz aqui no capítulo 1, versículo 13 de Filipenses, que as cadeias dele são o quê? De maneira que as minhas cadeias em Cristo. Mas por que Paulo fala isso? Porque ele tinha uma visão, ele tinha um foco que depois é dito lá em capítulo 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você não tiver uma mente formada biblicamente, como diz em Romanos 12:2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Significa que o que eu pensava antes de ser salvo não tem utilidade nenhuma para depois da salvação, para a minha vida cristã.
A minha maneira de ver as coisas deve ser a mesma maneira de Cristo ver as coisas. E se você está centrado em Cristo, tendo comunhão com Ele por meio do Espírito Santo, demonstrando o fruto do Espírito, você vai pensar como Ele pensou. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. Tem um versículo aqui muito interessante para que nós atendemos. Capítulo 2, perdão. Versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Acho que é o único lugar que aparece essa expressão, mas também Filipenses diz: tem de vós o mesmo sentimento. Algumas traduções dizem mente, tem de vós o mesmo pensamento de Cristo. Olha o que diz capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que o Espírito Santo pode produzir em você o mesmo pensamento que Cristo teria naquele exato momento, naquela exata atitude que você está prestes a tomar. Paulo não olhou para Cristo através das circunstâncias, mas ele olhou para as circunstâncias através de Cristo. Isso muda tudo. Se você vai olhar para as circunstâncias e depois querer olhar para Deus, a nossa tendência é para o mal, irmãos. A nossa natureza é caída. Para que nós possamos glorificar a Deus da maneira como se deve, nós devemos olhar para as circunstâncias por meio de Cristo. O que Cristo faria, como Cristo agiria, o que Ele falaria, qual seria a atitude dele. As Escrituras nos foram dadas por causa disso. O cristão com o pensamento cristocêntrico, ele está interessado com a comunhão do Evangelho, capítulo 1, versículo 11, a ajuda do Evangelho, capítulo 1, do 12 ao 26, e a fé do Evangelho. Paulo ele estava se alegrando porque as circunstâncias que ele estava passando, primeiro, ajudaram a fortalecer a sua comunhão com os outros cristãos. No versículo 12 diz assim no capítulo 1: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Não somente isso, mas proporcionou uma oportunidade para ele levar Cristo, levar outros a Cristo. Paulo pregou para os carcereiros lá, Paulo pregou para os guardas, Paulo pregou para os outros presos. Ele não se deixou sobrepor, a situação sobrepor sobre ele, mas ele usou aquela situação para a glória de Deus. Bem, eu estou preso, o que eu posso fazer aqui para a glória de Deus? Bem, há almas aqui que nunca ouviram de Cristo. Há pessoas aqui que precisam conhecer o Senhor que me libertou. Eu sou um escravo livre, eu posso estar preso aqui, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Terceiro, capacitou a defender o Evangelho na corte de Roma. Os últimos capítulos do livro dos Atos trata disso. Paulo diante de vários líderes daquela época, defendendo o Evangelho. Como aumentar a sua alegria e a sua comunhão no Evangelho? O que significa eu ter uma mente cristocêntrica? Não faz diferença nenhuma o que está acontecendo comigo, conquanto Cristo seja glorificado e o Evangelho seja compartilhado a outros. A minha alegria depende desse ponto de vista. Você pode levantar cedo e ir trabalhar e voltar resmungando do seu trabalho, mas o seu trabalho foi Deus quem te deu. E você está resmungando de um meio que Deus te deu para se alegrar nele. Você pode ir para a escola, você pode ir para a sua família, você pode ir para a sua vizinhança,
E não entender que tudo isso são meios que Deus coloca para que nós exerçamos a nossa satisfação nele. E a comunhão, irmãos, que eu vou ver 3 pontos rapidinho aqui. Nesse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, a primeira maneira de você aumentar a sua alegria é a comunhão que o Evangelho proporciona. Sem comunhão, você se imaginaria uma pessoa feliz vivendo isolada de todo mundo? Da sociedade, eu estou falando da sociedade, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando se você morasse no deserto, sem nenhuma pessoa para falar bom dia, sem nenhuma pessoa para que você comentasse o que passou no seu dia. Você se imaginaria feliz vivendo isoladamente de todo mundo? Isso seria loucura. Há pessoas que têm prazer nisso, mas isso é uma deficiência. A verdade é que a comunhão, eu vou dizer que é um dos primeiros meios que nós vamos ver aqui, que Deus nos proporciona para que nós nos alegremos nele. Por isso que é importante cada um ter comunhão com Deus no seu particular. Porque é triste quando chega à casa de Deus e a pessoa é um vaso vazio. Ela não tem bálsamo para a vida das pessoas. Ela não tem água para saciar a sede das pessoas. Ou ela é uma cesta vazia, ela não tem pão para alimentar as pessoas. Porque ela mesma não tem enchido o seu vaso em casa. Porque ela mesma não tem enchido o seu cesto de pão, do pão da vida em casa. E quando vem, ela é uma pessoa vazia. Ela é uma pessoa seca. Ela é uma pessoa sem brilho. Ela é uma pessoa sem alegria do Espírito. E nota-se isso na vida da pessoa. Pode maquiar o que for. Pode querer enganar o que for, mas a alegria do Espírito, ela é, como eu posso dizer, não tem igual. E quando chega uma pessoa alegre no Espírito, porque se alimentou de Cristo durante a semana, e chega uma que se alimentou da sua própria carne a semana inteira, é claro o contraste. E a comunhão que Deus quer que nós tenhamos é uma comunhão em Cristo. Eu venho no final de semana compartilhar a palavra com alegria de que vocês se encham e possam edificar a vida uns dos outros, não viver em pé de guerra uns com os outros, que é o que Paulo está tratando na carta aqui. Paulo ele diz o seguinte no capítulo 1, versículo 3 a 6: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, risque todas as vezes que eu parar a palavra alegria, se você quiser contar aí. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos, não por alguns, por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A primeira questão da comunhão é que você precisa ter as pessoas na sua mente. Eu faço o quê? Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Se você não se esforça para se lembrar dos irmãos, de pensar e de guardar talvez algo que o irmão está falando, algo que a irmã está falando, compartilhando alguma dificuldade para lembrar disso. Olha, eu sei que fulano, eu sei que a irmã, o irmão está com isso, isso e isso, eu estou lembrando dele. Mas uma das maneiras mais rápidas de pormos em prática o que Cristo disse lá em Mateus 5 sobre a ira e assassinato, não é somente termos uma ira contra o irmão ou a irmã, mas é aniquilarmos aquela pessoa do nosso pensamento. Eu nem penso naquela pessoa, nem me fale daquela pessoa. Isso é assassinato igual. Paulo está dizendo que uma das maneiras de nós termos comunhão é ter as pessoas em nossas mentes. Não só no presente, mas longe. Como pastor, eu fico preocupado com vocês. Eu fico pensando o que está acontecendo. Mas não somente isso, cada um deve pensar mais um no outro e menos em si mesmo. Porque essa é a convocação do Evangelho. Todo aquele coisa que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esqueça de você. Você deixou de existir porque é Cristo quem está existindo em você agora. E por causa disso, os outros devem ter primazia, além de você ter primazia para você mesmo. Não somente isso,
ele fala que recorda com alegria de todos. Eu lembro que quando nós começamos aqui a exposição disso, eu disse que como pastor, a lição que eu tirei disso aqui é que se um dia eu for para outro ministério e me perguntarem dessa igreja, se eu reclamar de alguma coisa, eu não entendi o que Paulo está dizendo de dar graças a Deus por todos eles. Porque se eu reclamar, eu estou buscando o meu reconhecimento, a alegria da minha carne, eu não estou querendo amar os irmãos como Cristo disse que devo amar. Se eu reclamar de alguma coisa dos irmãos, me mostrem esse versículo 3, capítulo 1 de Filipenses. Pastor, lembra de Paulo? Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Será que Paulo não teve nenhum mal entendido? Será que ninguém o tratou mal naquela igreja? Ou será que não tinha alguém menos sábio que falou alguma coisa atravessada para Paulo? Será que todos naquela igreja estavam vivendo tão plenamente do Espírito que levou Paulo a dizer isso? Ou não? Paulo estava tão pleno de Espírito que ele não considerou as ofensas. Assim como Cristo cobre os nossos pecados para sermos aceitos por Deus, assim também Paulo cobriu as ofensas, não fazendo caso daquilo. Segunda questão que nós precisamos ver: não somente ter as pessoas na mente, mas é preciso ter as pessoas no coração. Versículo 7 e 8: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Nós precisamos ter as pessoas no nosso coração, nós precisamos amar. E aqui entra a prova crucial. Em 1 de João, a carta toda, em João 13, principalmente Cristo diz assim: e sereis conhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A prova da nossa filiação ao Pai é o amor para com o próximo. Se nós não amamos, e se nós amamos só aquele que faz o bem para nós, o que Cristo diz em Mateus 5, no finalzinho do sermão, no capítulo 5 de Mateus, ele diz: se vocês amam só aqueles que fazem o bem para vocês, qual é a diferença de vocês para um incrédulo? Nenhuma! Qual será o vosso galardão se vocês só querem abraçar aqueles que estão de braços abertos para você? Qual será o vosso galardão se vocês só querem dar sorriso para aqueles que dão sorriso para você? Qual será o seu galardão se você só querer estar perto daqueles que querem estar perto de você? Nenhum! Isso não é cristianismo, isso é humanismo. Eu como centro. E Paulo está dizendo: eu carrego vocês no meu coração, eu tenho um intenso amor. E sabe qual é a maior prova de Paulo de que ele amava a igreja de Filipos? Ele estava preso por causa da igreja. Ele estava sofrendo por causa da igreja. Ele foi açoitado, ele apanhou por levar o evangelho na cidade de Filipos. Ele sofreu. Ele não contou a vida dele nada precioso. Ele não, olha, será que aquela pessoa da igreja merece isso que eu estou fazendo aqui? Não. Cristo é digno de toda a obediência para os alvos do amor dele. Se você está preocupado, mas e se? Mas e se isso? E se aquilo? A obediência é individual. Você não deve obedecer porque a outra pessoa está obedecendo. Não está. É você que vai permanecer diante de Deus. Eu não vou prestar contas pelo Mateus, como ele agiu e deixou de agir. Ninguém vai prestar contas por mim, e como eu agi e como eu deixei de agir. Cada um vai prestar contas de como lidou com a palavra de Deus. E é necessário que nós tenhamos os irmãos no nosso coração. É necessário que nós estimemos sentimentos positivos para os nossos irmãos, ainda que o que vem para nós são só facas e pedras. Lembre-se do que Cristo diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pode ter feito muitas obras, mas o cerne lá do Sermão do Monte é que Cristo diz: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ame como o vosso Pai vos ama.
E se não houver amor, não é filho. Todo aquele que é nascido de Deus ama o que gerou e ama os que dele são gerados. Terceiro, não somente ter a pessoa na mente, não somente ter a pessoa no coração, mas é necessário ter as pessoas em nossas orações. A prova de que nós amamos é que nós oramos pelas pessoas e até pelos inimigos. Não tem para onde escapar. Eu lembro o pastor Glenn trazendo uma ilustração, ele falando de uma esposa reclamando do seu esposo. Olha, pastor, aquele homem é tão ruim que não... E aí o pastor virou para ela e disse: mas não dá para amar ele como esposo? Não dá. Não dá para amar ele como irmão? Não dá. Então ame ele como seu inimigo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Nós queremos ficar dando desculpas, mas Senhor, 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 quando na verdade nós estamos com um coração duro para obedecer a Deus. E a evidência de que nós estamos amando é aqui que diz aqui no versículo 9 até o versículo 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A pessoa que tem a mente centrada em Cristo, e ela olha para uma pessoa que não está tendo um comportamento cristão para com ela, a sua posição vai ser a mesma que Moisés fez muitas vezes. Moisés, você isso. Automaticamente ele colocava os joelhos no chão, colocava a boca no pó e clamava a Deus. E não clamava por ele. Por quem que ele clamava? Pelo povo. Se você quer demonstrar maturidade cristã, ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que não riem para você, que não dão bom dia para você, que não te tratam como você acha que deveria ser tratado. Lembre dessas pessoas que o que elas estão fazendo, eu estou cansando de repetir, eu vou repetir mais uma vez. Todo pecado é contra Deus primeiro, não é contra você, é contra Deus. E o nosso interesse é que aquela pessoa ande também com Deus da mesma maneira como você está andando. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma oração focada na área espiritual daquela pessoa. Senhor, aquela pessoa está indo assim porque não tem entendimento de Cristo naquela área. Senhor, aquela pessoa age daquela forma porque ela não tem entendido o que Cristo quer que ela faça naquela área. Senhor, derrama o conhecimento do Senhor na vida daquela pessoa. Abra o entendimento dela. Senhor, dá olhos para que ela veja, ouvidos para que ela ouça a Tua palavra. Senhor, desperta a leitura bíblica dela. Entende que você não está mais sendo o centro da questão, mas você está preocupado de como aquela pessoa não está glorificando a Deus. Quero contar rapidinho aqui. Paulo está interessado em que a igreja e os irmãos cresçam no conhecimento, percepção, saibam escolher as coisas corretas, aprovar as coisas excelentes. Ele está preocupado com a maneira como eles vão se apresentar no dia de Cristo. E Paulo principalmente está preocupado se eles estão produzindo fruto ou não. Paulo não está preocupado como eles estão respondendo a ele, ele está preocupado como eles estão respondendo a Deus. Mas como nós chegamos a um ponto assim? Tenha uma mente escrava da glória de Cristo, em querer vê-lo exaltado em todas as coisas, em querer que tudo que venham falar para você, e eu aprendi essa semana ouvindo um outro sermão, que nós não podemos julgar as motivações do que porque cada um faz o que faz. Porque eu venho pregar, porque as pessoas tocam, porque faz qualquer coisa na igreja. É difícil nós detectarmos qual é a real motivação, mas uma coisa é fácil de discernirmos: para quem que vai a glória. É na hora nós vemos se a pessoa fez e para quem foi a glória. Tudo ficou de maneira tal que os nossos olhos não conseguiram se concentrar na pessoa, mas a nossa mente foi para Cristo, foi para Deus. Nossa, irmão, como Deus é maravilhoso. É verdade. Mas a pessoa fez, mas o que vem na mente da pessoa e nos demais é Deus.
4 atitudes que devemos tomar. Essa é a finalização. Primeiro, tenha certeza de que você é um cristão. Tenha certeza de que você é salvo. Paulo ele escreve na carta aos Filipenses, capítulo 1, aos santos em Cristo Jesus. Santo significa separado para, e significa que separado para Cristo. Você não é mais seu, você não vive para você. Se você entende que você tem vivido somente para você, você não é um cristão. Em outras palavras, você ainda não é um filho de Deus. E o convite das Escrituras é: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, se tornarão puros, brancos como a lã. O convite do Senhor faz para remissão. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo não há paz com Deus. E se você ainda não é convertido, você é um inimigo de Deus. Eu digo para você, não queira terminar a sua vida tendo Deus como inimigo. Porque até hoje não houve nenhum relato de que o Senhor dos Exércitos enfrentou alguma derrota. Segunda questão: confesse os seus pecados. Não passe, não vire um dia sabendo que você tem coisas que precisa acertar com Deus e ainda não acertou. O pecado quebra a comunhão com Deus. Senhor, eu falei daquele jeito, atravessado com fulano de tal, e passa dias e dias, e você acha que você está tendo comunhão com Deus, ciente do que você fez? Senhor, eu confesso que eu falei mal. Não, Senhor, eu confesso meus pecados. Senhor, eu confesso que eu tive ira na hora que eu falei aquilo. Senhor, eu confesso que invejei. Senhor, dê nome ao seu pecado. E se envolver a outra pessoa, vá se tratar com ela. Terceiro, entregue a sua mente diariamente a Cristo. Acordou, foi para devocional, ou a hora que você vai fazer sua devocional, ou a sua meditação. Senhor, faça com que a minha mente seja escrava da tua palavra. Faça com que a minha consciência não faça nada sem consultar a tua consciência, que é a Escritura, e teu Espírito em mim. E quarto, procure por oportunidades para colocar a sua mente para trabalhar. Daqui em diante, eu tenho convicção de que Deus vai preparar situações para que você ponha o que você ouviu hoje em prática. Eu tenho plena convicção de que Deus proporcionará situações, circunstâncias, pessoas, coisas e preocupações para que você coloque o que você ouviu hoje em prática. Sem Cristo, toda alegria tem prazo de validade. Assim como a nossa vida aqui, a sua vida tem um prazo de validade dependendo da tua situação com Deus. Se você já estiver guardado em Deus por meio de Cristo, a sua validade é eterna. Mas se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não entendeu que você precisa nascer de novo, você precisa ser regenerado, você precisa ser justificado por Deus para ser aceito, a sua vida pode, todo dia, todo segundo, pode ser a última volta no relógio. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Arrependa-se, creia em Cristo como seu Salvador e viva para agora. Que Deus abençoe. Pai, que nós não sejamos como o profeta Ezequiel diz no capítulo 33, quando o povo ouvia as pregações do profeta, comentava uns com os outros nos portões, chamavam outros para ouvir o profeta, mas não colocavam por obra as palavras que ouviam. Ó Deus, Tu conheces cada coração aqui, Tu tens aberto e desnudo a intenção e o pensamento de cada um aqui nesse exato momento, se é para a Tua glória ou não. Mas Deus, faça-nos escravos da Tua glória. Faça-nos escravos de Cristo, ajuda-nos com que tudo que nós façamos redunde para a glória dele e não para nós. Dá-nos mais fome e sede de Ti. Conceda-nos uma semana em que haveremos de nos alegrar no Senhor.
Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe.